Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda na nossa live, no nosso encontro semanal de autoconhecimento, libertação. E o nosso tema hoje, muito inquietante também, nada fácil de compreender, é sobre o perdão, tendo como força a força do perdão. Entender que força é essa, entender como podemos nos aliar a essa força. E mais do que tudo, entender o que significa esse perdão, como entender o perdão, porque nem sempre a gente tem uma compreensão que nos favorece, nem sempre a gente tem uma compreensão que é leve sobre essa situação do perdão. E não é por nada que muitas vezes o perdão ele é bastante repelido, digamos assim, ele não é muito aceito por conta dessa compreensão em relação ao perdão. Então nós vamos conversar hoje sobre como nos fortalecer através do perdão. E a gente se fortalece através do perdão tendo essa nova compreensão do jeito que entendemos e que olhamos para o perdão. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está aqui ao vivo, se você está assistindo o replay do vídeo também, deixa abaixo os seus comentários, se fez sentido para você, se faz sentido para você e se vale a pena passar adiante esse olhar e semear essa semente para a humanidade, para que a gente consiga devagar entendendo e ir se libertando de certos pesos que a gente carrega até de questões culturais, né? Sobretudo em relação ao perdão e outros temas que a gente traz aqui. Então, bem-vindo, bem-vinda. Hoje a nossa música não quis funcionar. Não quis, tá tudo certo. Mesmo assim a gente não deixa, né, de semear, de fazer a nossa semeadura. E tá tudo bem, tá, gente? Olha, gente maravilhosa já aqui com a gente, já deviam estar esperando, né? Entrei com um minuto de atraso. Maria, bem-vinda, querida, amada. Elisandra, beijo no teu coração, ele. Simone, tá no coração, como nunca. Isso aí. Que delícia, deixa eu ver quem mais que tá por aqui. Boa noite, Simo, que bom. Lubenáquio, Terezinha, boa noite. Lima Silva, quem será que é Lima Silva? Deixa aqui o nome. Lima Silva começou a seguir você. Verani, bem-vinda, Verani, que delícia. Coisa boa, gente, coisa boa começar a semana assim, numa vibração muito positiva, muito otimista. Tenho até o chimarrão hoje aqui que me inspira, o Dani que fez. Mas, acima de tudo, em momentos de trabalho eu não costumo ter o chimarrão. Mas hoje o perdão requer uma espécie de render-se, né? Mais do que reflexões mentais, digamos assim, né? Conhecimento, o perdão requer uma rendição. Silva Isa, minha cunhada. Ai, a tua cunhada, ele. Ai, que delícia. Bem-vinda para ela. Ilma, se chama Ilma. Bem-vinda, Ilma, que delícia. Isabel, Nini, bem-vinda. Que maravilha, que delícia. Ó, vocês vão ouvir roncar, ó. Aqui em casa nós somos bem chimarroneiros. Minha esposa é nordestina, mas já aprendeu logo a fazer chimarrão e ele que faz chimarrão para nós. Que delícia, é muito bom. O chimarrão, na verdade, é uma mística, né? Acima de tudo, não só uma bebida que a gente bebe, né? Mas é um processo místico que a gente se reúne em torno da cuia e quanta coisa maravilhosa nasce dali, né? Que delícia, adoro essa mística. Ó o ronco, ó. Muito bem. Para quem é gaúcho, boa apreciação. Para quem não é gaúcho, estou com um barulhinho aqui atrás. Fui ver se não faltava água na minha fonte, porque o barulho tá estranho. Tudo certo. Ivana, bem-vinda. Que delícia. Bom, essas pessoas maravilhosas chegando, nós já podemos adentrar no tema, né? Muito bem. Várias coisas eu quero trazer aqui para vocês. Várias coisas bem importantes. A primeira delas é a que eu sempre digo. Eu trago aqui nas nossas lives algumas verdades que eu fui entendendo no decorrer da vida que são verdades para mim. Ok? E vou respeitar você, vou honrar você se de repente você não comungar com essa verdade. Você tiver um outro entendimento. Por quê? Porque aqui acima de tudo é a lei do livre-arbítrio. Tá bom? A lei do livre-arbítrio é quem impera, é a lei maior.
E dentro da lei do livre-arbítrio, as nossas verdades, nós constituímos elas através do nosso modelo mental, do nosso modelo de mundo. E o nosso modelo de mundo, ele é constituído como? Ele é constituído das nossas vivências e das nossas experiências. Então, se você não concordar com algo que eu disser, tá tudo bem, porque muito provavelmente você tem outras experiências, você tem um outro modelo mental, você tem outras experiências que dizem para você, não, isso não tá certo porque eu fiz tal experiência. E tá tudo bem, ok? O importante é nós termos em mente a lei do livre-arbítrio, tá? Então, eu sou livre para pensar, agir como eu acredito e você também é livre para pensar, dizer e agir do modo que você acredita. É um primeiro elemento, ok? E o segundo elemento tá dentro desse, a gente se respeitar nessas diferenças, ok? E a gente se abrir para outras verdades, não necessariamente para eu acolher outra verdade e fazer ela minha, mas eu acolho, né? Eu acolho e eu respeito quem não pensa, quem não vê, quem não age como eu. E tá tudo bem, ok? Um outro elemento que eu quero trazer, dentro dessa lei do livre-arbítrio e das leis sistêmicas, esse olhar mais expandido de que não existe erro. Por que não existe erro? E aqui dentro da questão do perdão, é muito importante a gente ter essa convenção, a gente convencionar entre nós dessa verdade, tá? Pensa comigo. Toda vez que você age, toda vez que eu ajo, a gente age dessa forma acreditando que é a melhor forma a se fazer. Baseado em quê? Baseado nos argumentos, nas ferramentas que nós temos nesse momento, certo? Concorda comigo? Então, bom, ali adiante, questão de minutos, uma hora, um dia, um ano depois, a gente pode até entender e olhar para trás e dizer, bah, mas eu agi errado naquele momento. Por que eu tenho esse entendimento lá, um tempo depois, e na hora que eu agi, eu não tinha esse entendimento? Eu agi acreditando que era a melhor forma a se fazer, certo? Por que isso? Por conta daquela célebre frase do filósofo que diz, nós nunca tomamos banho na mesma água do rio. Ou seja, a cada milésimo de segundos, a gente já se transformou. A cada milésimo de segundo, a gente tem 50 milhões de conexões neurais e isso vai nos mudando drasticamente. A cada segundo, a cada momento, nós não somos mais as mesmas pessoas. Ou seja, nós não temos mais a mesma água dentro de nós. Nós não bebemos mais da mesma água. Então, se eu ajo dessa forma e acredito que é a melhor forma, se ali adiante eu tenho esse olhar expandido e eu percebo, eu acho que eu agi errado, eu não agi muito bem, é porque eu já evoluí o meu pensar. Eu já tenho um outro jeito mais expandido de ver. Então, aquele jeito que eu agi lá atrás estava errado? Não. Para aqueles argumentos, para aqueles elementos, para aquele momento da minha vida, não estava errado. Agora está diferente. Agora está diferente. Então, por isso que eu quero fazer esse acordo com você de que você dê um espaço para poder pensar nessa possibilidade. A questão do erro. Tá? O que é o erro? Se eu soubesse que está errado, eu agiria assim? Todas as pessoas que eu pergunto isso, elas dizem não. Eu não agiria assim. Ok? Vamos pegar situações impactantes da vida, tá? Sei lá, o meu pai bebe. O meu pai bebe, ele fica bêbado, ele fica agressivo, ele bate nas pessoas. Se ele tivesse essa consciência de que a bebida faz mal, ou então se ele tivesse a força necessária para conseguir render-se à bebida, você acha que ele beberia? Provavelmente não. Muito provavelmente esse modelo mental que ele criou dentro dele, a bebida dá um certo alívio. E ele vai para a bebida por conta dessa necessidade de alívio. Só que, deu um alívio, eu quero um pouquinho mais. Eu quero um pouquinho mais de alívio. Eu quero um pouquinho mais de alívio. E quando eu percebo, eu já bebi demais. E eu não tenho mais controle, eu não tenho mais consciência. Eu me torno uma pessoa agressiva. Então, de repente, você vai questionar, Isa, mas uma pessoa que bebe é agressiva, é certo? A questão não é certo ou é errado. Claro que ele beber, ser agressivo, bater, não é certo.
Agora, o que levou ele a beber? Os argumentos que levaram ele a beber. Os argumentos que levaram ele a agir daquele jeito e não o produto da ação. É isso que a gente tem que olhar. Claro que para a pessoa que apanha, né, é uma dor atroz. E vai ter que aprender a lidar com isso, tá? Com certeza é um erro, digamos assim, né? E é isso que a gente traz no elemento do perdão. Olha só. Quando a gente fala em perdão, não tem como não olhar para o erro, certo? Porque quando eu trago o perdão para minha vida, ou eu preciso perdoar, e se eu preciso perdoar, eu preciso olhar para alguém que errou comigo. Ou então eu preciso pedir perdão. Se eu preciso pedir perdão, eu preciso reconhecer que alguma atitude minha em relação ao outro não foi das melhores. Eu poderia ter sido melhor, certo? Considerando que se eu tenho consciência de que é errado, eu não vou fazer, eu pergunto a você, você acredita que alguém erra porque quer? De fato, alguém decide, eu vou errar com você. Você acha que existe essa consciência? Escreve aí para mim. Enquanto eu vou desligar aqui, porque a minha fontezinha tá com pouca água, ela tá fazendo um barulho estranho. Eu acho que vai complicar você aí. Você vai acabar ouvindo um barulho estranho e não vai te concentrar. Eu também não tô me concentrando. A musiquinha vai fazer falta, né? Boa noite, Rose. Que delícia, minha querida. Me manda dizer como é que tu tá. Elisandra Zini. Beijo, querida. Célia, que saudade. Neca, quase vamos dormir juntas, não, né? Trabalhamos o dia todo juntas, né, amada? Querida, gratidão. Adoro te ver aqui. Tu me apoia muito. Que delícia. Então, voltando para nossa linha de raciocínio, tá? De onde eu falo? Quando eu falo tudo isso, de onde eu falo? De que lugar de conhecimento eu falo? Isso também é bem importante. Por quê? Porque a espiritualidade tem um viés, a teologia propriamente dita, e principalmente a teologia católica, tem um viés de interpretar o perdão. A teologia evangélica tem outro viés. Desculpe aí. A teologia evangélico-luterana tem outro viés de olhar o perdão. O ser humano em geral da sociedade tem o seu jeito convencional de olhar para o perdão. O jeito filosófico de olhar para a vida tem um jeito especial de olhar para o perdão. E eu trago um outro elemento, um outro lugar de fala que é o meu, que é esse olhar terapêutico. Também tem um outro viés para falar em relação ao perdão. Então, todos esses lugares que não é um lugar físico, mas é um lugar de conhecimento, digamos assim, eu trago nessa bagagem. Eu trago a teologia, porque eu sou formada em teologia, né, pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Eu trago a filosofia, sou formada em filosofia, licenciatura, pela UX. Eu trago a terapia, agora nesse exato momento, né? Tô nesse estudo, então o estudo mais latente da minha vida está sendo várias ferramentas, várias correntes, inclusive terapêuticas, que eu vou buscando e não, essa não encaixa comigo, não, essa aqui não concordo muito. Então eu estudo várias para depois me encontrar em uma, para fazer sentido para mim, porque se não faz sentido para mim, eu também não vou ser assertiva com as minhas clientes, com os meus clientes. Então isso é muito importante. Então eu trago na bagagem aqui 10, 12, 15 ferramentas terapêuticas e olhares terapêuticos diferentes para depois formar o meu e colocar nessa aplicação. Então quando eu trago numa live algum tema assim, para você entender qual é esse lugar de fala que tá a Isa, tá? E daqui a pouco assim, bom, eu não concordo com a Isa porque a Bíblia traz isso. Ok, mas a Isa não está ancorada só na Bíblia. A Isa está ancorada na filosofia, a Isa está ancorada na terapia, então esse olhar terapêutico. E o olhar terapêutico ele tem um viés muito variado, porque se é um olhar terapêutico que não conecta com a espiritualidade, é um jeito de ver. Se é um olhar terapêutico, uma ferramenta, um processo terapêutico que se volta, que tem essa veia espiritual, que se volta para a espiritualidade, é um outro jeito de entender esses processos.
Então, só para você entender, de onde fala a Isa, de que lugar é esse da fala da Isa, tá bom? Então, quando a gente fala do perdão, com toda certeza, todos nós nos conectamos à Bíblia, nos conectamos aos conhecimentos teológicos que temos, nos conectamos, sobretudo, às convenções nas relações, tá? Com toda certeza vem isso, esse lugar de conhecimento todos nós temos, ok? De formas diferentes, porque cada comunidade comunga, compactua, sela certos entendimentos a seu jeito, né? Então, cada comunidade, o seu lugar de origem, cada comunidade religiosa, inclusive, comunga, faz certas comunhões de entendimento em relação a certos termos, ou a certas práticas espirituais, religiosas, enfim. E quando a gente trata do perdão, vem muito essa veia religiosa, essa veia espiritual e religiosa. Bom, aproveitando o gancho dessa veia espiritual e religiosa, eu trago um elemento bíblico que foi escrito, foi registrado na Bíblia através da boca de Jesus, né, através da fala de Jesus, que os próprios discípulos pedem, mestre, quantas vezes temos que perdoar? Quando alguém erra conosco, quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes? E Jesus simplesmente responde 70 vezes 7, né? Então, o número 7 já é um número poderosíssimo na Bíblia, né? A numerologia bíblica já é um número poderoso, que é o número da perfeição, ok? Os 7 dons, os 7 pecados capitais, do equilíbrio, os 7 sacramentos, né? Então, o 7 é um número perfeito, é um número completo. Então, só o fato de ter que perdoar 7 vezes já seria completo, se fosse isso aqui, né? Se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já seria completo. E o que Jesus traz? A novidade que Jesus traz para os discípulos naquela época e hoje para nós. Então, o que é o 70 vezes 7? Não é 7 vezes 7 é 49, daí vai ficar 49.490, né? Não se trata desse número, tá? Mas se trata de um elemento que significa isso aí, 70 vezes 7, né, Rosê? 7, 7, 49, daí dá 490, né? Não é esse número que se refere, mas se refere ao número infinito, ou seja, ao sempre. Perdoar sempre, tá? Lembra desse elemento, ok? Perdoar sempre. Agora vamos adentrar nesse outro elemento. Bom, quando trazemos o elemento do perdão, significa que há envolvido algum erro, ok? Se alguém precisa me perdoar, é porque eu errei. Se eu preciso perdoar alguém, é porque eu errei com esse alguém, tá? E aí eu trago um elemento extremamente terapêutico. Olha só. Se nós aceitamos, se nós acolhemos esse pacto de que não existe erro, nesse olhar de que se eu soubesse que essa atitude minha estaria errada, eu não faria, eu não agiria assim. E se eu ajo assim e daqui a pouquinho eu percebo que eu podia ter feito diferente, que eu errei e que eu podia ter feito diferente, mas por que eu tive esse entendimento ali adiante? Porque a minha mente se transformou, porque eu tive várias conexões neurais que me trouxeram esse novo entendimento. Então, aquela ação que eu tive lá atrás não é propriamente um erro, certo? Mas foi a ação dos argumentos que eu tinha naquele momento. Vamos chegar a algum entendimento sobre o erro? O que seria o erro? Então, o erro é quando eu ajo prejudicando alguém, ou alguma situação, ou alguma causa, enfim. Podemos trazer o erro como uma ação em detrimento de outra, ok? Podemos ter esse entendimento. O que é o erro? O erro é alguém que tem alguma ação prejudicando outra. Gente, a minha voz hoje tá que tá, né? Isso aqui é 8 horas da sala de aula, gente.
certo, tudo vai para o lugar. Então, considerando, se nós entendemos o erro como uma ação que leva a prejudicar outra ação, ou uma pessoa que tem uma ação que prejudica a outra pessoa, certo? Vamos entender o erro como isso? Vocês acreditam que pode ser? Você tem esse entendimento também em relação ao erro? Ok. Então, uma ação minha que pode prejudicar você, certo? Eu tô usando desde a semana passada o spray de própolis e de gengibre, tá, Rose? Eu tô com ele sempre na bolsa e todos os dias uso, e balinha de gengibre, tudo certo, mas é isso aí, né? 20 crianças, eles falam o tempo todo e tu tem que superar a voz deles para eles te ouvirem, né? Enfim, mas tá tudo certo, tá? Tá tudo dentro do normal. Obrigada, Rose. Então, se o erro é uma ação minha que prejudica você, será que eu não tendo consciência dessa ação, ou seja, eu não tive a intenção de te prejudicar, mesmo assim, será que constitui um erro? Tá, vamos considerar que constitua, certo? Vamos considerar que constitua. Quando eu tenho consciência que eu errei, é muito mais fácil, eu não diria fácil, eu acho que não é fácil de nenhum momento, mas assim, como é que eu digo? A estrada já tá meio aberta para eu chegar e pedir perdão, pedir desculpas, né? Pedir perdão. E, portanto, ser perdoado dessa ação. Agora, quando eu ajo, a minha ação, ela é esculpida em cima de um desejo de acertar, tá? A minha intenção, o meu entendimento, os argumentos, as ferramentas que eu tenho nesse exato momento quando eu ajo, ela me leva a crer que eu vou ser assertiva. E a outra pessoa não gostou. A outra pessoa se chateou. E interpreta como eu errei. A maioria das ofensas e das dores emocionais são moldadas em cima desse padrão, desse viés. Concorda? Eu vou repetir, olha só. Eu tenho uma ação que, ao meu entender, nesse momento presente, eu vou estar ajudando, tá? Só que essa ação desencadeia uma reação no outro, na outra pessoa. Por exemplo, eu fiz uma fala que, ao meu entender, eu estava contribuindo, tá? Um exemplo, eu fiz uma fala, Sonaira, bem-vinda, querida, que delícia. Fabiane, que bom, bem-vinda. Um exemplo, tá? Bem simples. Eu fiz uma fala, eu coloquei a minha opinião em algum elemento ali, sei lá o que, não importa, e a outra pessoa se ofendeu, se chateou com esse argumento que eu trouxe. Ou seja, eu a feri e no coração dela eu preciso me retratar, ok? Eu preciso pedir perdão, eu chateei ela, eu feri ela e no coração dela eu preciso me retratar, eu preciso pedir perdão. Às vezes a gente tem consciência, aí eu falei alguma coisa que ela não gostou, mas eu não tinha a intenção de ferir. Muitas vezes a gente fala e não tem consciência que feriu. A pessoa fica, se fecha com a gente e a gente dali uma semana se dá conta, ué, o que aconteceu com fulana? Que não me dá mais nem bom dia. Será que eu fiz alguma coisa? E aí a gente fica naquilo. Eu pergunto, isso é de fato um erro? Porque daí a gente está adentrando no elemento terapêutico. O que é o elemento terapêutico, gente? O elemento terapêutico é assim, ó. Eu já guardo uma dor dentro de mim. Eu já vivi uma experiência de dor que ela tá concentrada, ela tá armazenada no meu inconsciente. Quando a Isa faz essa fala, eu me chateio. Ok? Mas sem me dar conta, eu não me chateio com a Isa. A Isa foi só o gatilho que despertou dentro de mim uma ferida que eu já tinha ela dentro. E aí eu me chateio com a Isa, eu me coloco num lugar de dor,
e eu alimento no meu coração que a Isa precisa se retratar e me pedir perdão, etc e tal. Eu vou trazer um elemento muito forte, escancarado, que você vai entender. A maioria das nossas dores emocionais, a gente vem com uma consciência de que nossos pais erraram conosco. A gente vem com uma postura, com um lugar de dor, trazendo uma interpretação de que os nossos pais erraram conosco. Eles deviam ter feito isso, deviam ter feito assado. Se meu pai tivesse me deixado estudar, hoje eu seria uma pessoa diferente. Se minha mãe tivesse me deixado namorar com fulano, hoje eu seria mais feliz. Se meu pai tivesse feito tal coisa, hoje eu seria assim, eu seria assado. É muito comum essa fala de dor nos processos terapêuticos. Isso não é errado, tá, gente? Lembra? Não existe erro, só existe dor. Então, se a pessoa está nesse lugar de dor, ok, está doendo. Vamos olhar para isso. Agora, você que está aqui que é mãe, tem várias mães, né? Você que está aqui que é mãe, pergunto, se você soubesse que estaria errando com o seu filho, você agiria dessa forma? Tenho certeza que não. Ou seja, em nenhum momento você traz a consciência de que está errando. Tá, mas e por que o seu filho guarda, alimenta, está nesse lugar de dor, de rancor, certos rancores, por causa das suas atitudes, por causa das minhas atitudes? Você acha que as nossas mães, os nossos pais, em sã consciência, quiseram errar conosco? Você acha que se eles soubessem que estariam errando, eles teriam agido daquela forma? Com toda certeza não. Por que eles agiram daquela forma? Porque eles acreditaram que era a melhor forma a se fazer. Naquele exato momento que agiram daquele jeito, eram os elementos, eram os argumentos que eles tinham para agir daquele jeito. Era a força, era o lugar de força onde eles estavam e levava eles a acreditar que aquele era o melhor jeito de nos educar, de nos apoiar, de nos dar força para a vida, de fazer com que desse certo a nossa vida. E dentro de nós, muitas vezes, a gente fica alimentando essa dor por anos. Muitas vezes a gente adoece por conta dessa dor, porque a gente não consegue se libertar disso. E tá tudo bem, isso não é crítica, porque justamente é o meu lugar no mundo, é o meu lugar, é esse de acolher essa dor e fazer com que a pessoa consiga se conectar com outros elementos que a façam sair dessa dor e consiga ter um outro olhar em relação à dor. Consiga ter um outro entendimento em relação à vida que ela levou. O que acontece conosco? Muitas vezes, a grande maioria, a gente se coloca num lugar, a gente senta nesse lugar hipotético e a gente fica alimentando um desejo de que aquela pessoa se retrate conosco. Ou então que ela pague por aquele erro. Mas que erro? Quantas vezes não é um erro que só você está alimentando no coração? Você está alimentando na sua alma. A pessoa que está envolvida com esse erro, ela nem faz ideia que errou. Ela nem faz ideia onde errou. Talvez em algum nível ela sente uma aspereza ou ela sente uma energia que não é compatível, sei lá, mãe e filha, né? Mãe e filho, pai e filha, pai e filho. Ela sente uma energia, ela sente um... E às vezes a gente diz, minha filha não tem paciência comigo. Ou então eu não tenho paciência com a minha mãe, eu não aguento a minha mãe. Mas muitas vezes, se não todas, não posso dizer todas, não estou no coração, nas calças de ninguém, né? Não estou nas calças de ninguém para julgar. Mas todas as situações que vieram até mim hoje, é porque justamente a gente fica alimentando uma dor dentro de nós que aconteceu, que ali do outro lado, ou envolvido, da nossa frente, ou envolvido, ele não tem consciência que ele causou essa dor.
Ele não tem consciência dessa ferida que ele deixou dentro. Então, do que ele precisa se retratar? O que ele precisa pedir perdão? E eu quero trazer um outro elemento, que acho que é o mais libertador. Tá? Isso não tira a força do perdão. Tá? Nós vamos falar isso depois, ok? Ainda não entramos no mérito da força que tem o perdão. Tá, gente? Eu não estou diminuindo o poder do perdão. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você vai entender depois. Tá? Eu quero trazer um outro elemento, que é esse aqui. Deixa eu elaborar um pouquinho o meu pensar, para ficar mais claro para você, senão é muito filosófico. O livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É eu falar, pensar e agir do jeito que eu acredito. Com as ferramentas, com os elementos que estão no meu modelo mental, no meu modelo de mundo, na minha concepção de mente, ok? Aquilo que é verdade para mim é algo que eu argumentei, eu tenho como argumentos, como experiências no meu modelo mental, no meu modelo de mundo. Você pode pensar totalmente diferente. Por quê? Porque a sua experiência de vida é totalmente diferente. Inclusive, você já deve ter entendido, às vezes gêmeos viveram as mesmas situações, mesmo pai e mãe, mesmas experiências. Um conseguiu se tornar mais leve, mais livre, mais em paz com a vida, com a alma, e o outro mais rancoroso, culpando, dando culpa para não sei quem, com rancor na alma. Por que isso? Porque as nossas experiências, além de serem vivenciadas, sentidas no corpo, elas são interpretadas na nossa mente. E aí é que ocorrem as diferenças. Então, às vezes, a mesma experiência, sei lá, o pai pegou a chinela e deu nos dois. Um, de boa, nem lembra muito do fato, ou então se lembra e diz, mas a gente era prontão também, né? Tudo certo. E o outro extremamente rancoroso, não entendendo a situação, culpando o pai, etc e tal. O que difere isso? A ação do pai, a atitude do pai? Não. Claro que ali pode ter outro contexto, por exemplo, o humano pode ter sido o aprontão, né? E os dois apanharam, daí aquele que foi o aprontão pode entender, mas a gente aprontava também. E o outro que não aprontou diz, pô, eu apanhei de graça, que história é essa? Tu apronta e eu que apanho, então ficou aquele ranço. Tem uma série de coisas que podem ser olhadas ali, né? Mas vamos supor que às vezes não tem nem o envolvimento dos filhos, os filhos só assistem alguma cena. Por exemplo, o pai, uma cena que eu vivi de um cliente, o pai batendo na mãe. Uma cena típica assim, 2 gêmeos, o pai batendo na mãe. Um tornou-se uma cena extremamente traumática. E o outro, não que entendia, não que passava a mão na cabeça, mas que conseguiu separar e dizer, olha, o que eu podia fazer? Eu não tinha como mudar meu pai. Eu sinto muito pelo destino difícil da minha mãe. O destino difícil do meu pai também, porque se ele era agressivo é porque foram agressivos com ele e ele não se melhorou, ele não foi tendo um novo entendimento, então simplesmente ele replicou esse jeito de ser com a minha mãe conosco, ele nos batia também. Mas agora eu estou num outro lugar, eu estou num lugar de adulto e eu entendo que era o melhor que ele tinha para nos dar e isso não me fere tanto. E o outro humano, extremamente ferido, extremamente traumático, né? Essa experiência. O que mudou? O jeito que cada um interpretou. Conscientemente, não. Inconscientemente. O jeito que o ego ou que o inconsciente interpretou a mesma cena.
a mesma vivência. E esse elemento do perdão ou do erro justamente passa por esse viés de como a minha mente interpreta, como a minha alma registrou esse fato. O quanto dói mais quando uma pessoa fala alguma coisa que eu não quero ouvir. O quanto dói mais quando uma pessoa expressa a sua opinião e vai e se choca com a minha opinião. O quanto dói quando eu tenho uma expectativa, um viés extremamente terapêutico, hein, gente? Olha só, o pulo do gato. O quanto me dói quando eu tenho uma expectativa e a ação da outra pessoa não vem ao encontro dessa expectativa, não me apoia nessa expectativa. Eu me frustro. Eu não só me frustro, como muitas vezes culpo ela. Pior ainda, eu interpreto que ela errou. Mas não foi um erro. Porque pela lei do livre-arbítrio, eu tenho o direito de pensar, sentir e agir conforme o meu entendimento. Você tem o direito de pensar, sentir e agir conforme o seu entendimento. Então vocês percebem como essa questão do erro e do perdão é extremamente complexo. E eu trago um outro elemento, que esse aqui, eu estava conversando com uma cliente sábado sobre ele. Esse aqui é a pedra preciosa, tá? Olha só. Toda vez que eu alimento na minha alma que alguém errou comigo e eu devo perdoar, alguém errou comigo e eu devo perdoar. Pensa comigo. Se alguém errou comigo e eu devo perdoar, é porque eu não errei, certo? Mas lembra que nós somos humanos. O que é a vivência da humanidade, do ser humano? O que é ser humano? O que é poder ser humano? É passar pelo processo de estar aqui na humanidade errando para poder acertar, certo? Então, esse fato das vivências erradas, ou da gente se permitir errar, ou da gente se permitir que ali atrás, me equivoquei lá, é um processo humano. E quantas vezes instaurado na nossa cultura, intrínseco na nossa cultura, na nossa veia, na nossa alma, foi marcado a ferro e fogo que nós não podemos errar. Deus o livre errar. Quantos de nós? A minha mãe tem até uma fala que diz: tu tens certeza que é isso? Ela chega para os médicos e diz: tu tens certeza que? Eles dizem: eu não tenho certeza de nada. Porque não se tem certeza de nada. Porque o nosso processo aqui humano, o ser humano, eu sou humana quando eu me permito errar. Então a experiência que vivemos, esse olhar espiritual, né? A experiência que vivemos aqui no campo planetário, nesse período da nossa existência aqui, nesse planeta, desde o nosso nascimento até a nossa partida, até a nossa morte aqui no planeta Terra, nós estamos aqui para errar e para nos dar conta. Então a gente erra para poder acertar. Como é que eu sei que eu acertei? Porque eu errei antes. Percebe? E aí é tão forte na nossa alma, do nosso próprio processo cultural, de que nós não podemos errar. Mas da onde que nós não podemos errar? Claro que é baseado nesse elemento que Jesus disse, nós temos que perdoar 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Por quê? Porque ser humano, viver aqui na Terra, é poder errar. Tá?
Claro que humildade também conta, quando eu me dou conta que eu feri outra pessoa, o entendimento, né? Olha, desculpa, eu não tive a intenção de te ferir, é o meu ponto de vista, desculpe se feriu você. Mas quem é que tem esse olhar? E geralmente a gente não consegue conversar, né, com a pessoa que a gente feriu, a pessoa ferida. Por quê? Porque a tendência é se fechar. A tendência é ir alimentando nhacas, mazelas emocionais aqui dentro. Então a gente vai agigantando essa dor. Depois de 80 anos, 50 anos, quando não? Já te aconteceu? Gente, 40 anos às vezes, eu não ia com a tua cara, eu não gostava de ti. Mas por que a gente brigou? Não faço a mínima ideia, só sei que eu não vou com a tua cara. Ou seja, às vezes uma briguinha na escola, uma coisa que a pessoa não ouviu, que ela queria ter ouvido, não recebeu apoio, ou o contrário, uma coisa que ela não queria ter ouvido, ela acabou ouvindo. Aí cria cisanha, cria um emaranhado, cria uma vibração negativa em relação a essa pessoa que a gente não consegue mais se reconciliar. E aí às vezes a gente passa anos alimentando, eu não vou com a cara daquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa, eu não vou na casa dela, eu não quero saber, eu não quero falar com ela. E a gente vai alimentando um troço que, se tu vai a fundo descobrir a raiz daquela dor, às vezes é bastante pequena. Só que ela foi sendo alimentada na nossa mente. Então, o erro, para depois poder que vir o perdão, muitas vezes é alimentado na nossa mente. Muitas vezes. Porque se eu tenho em mim, enraizado em mim, a lei maior que é o livre-arbítrio, tá? Se ela tá incorporada em mim, se é uma verdade para mim a lei do livre-arbítrio, bom, o outro tem o direito de pensar, dizer e fazer o que ele acha que é. Agora, se me fere, bom, deixa eu ir ver porque que tá ferindo aqui dentro. Deixa eu ir ver que ferida que é essa que tá aqui dentro e que a atitude do outro foi um gatilho para ela sangrar, para ela doer. Ou então, que expectativa que eu tinha que essa pessoa detonou a minha expectativa, que essa pessoa não superou a minha expectativa, ela não alimentou a minha expectativa, ela não veio ao encontro, ela não somou, ela frustrou a minha expectativa. E eu me chateei, eu me magoei. Um elemento muito sério do perdão é... Meu Deus, como é que é o nome daquele filme? A Cabana. A Cabana. Quem não assistiu, assiste. Quem não leu o livro, lê. É uma expansão de consciência muito grande, meu Deus do céu. Eu assisti o filme e li o livro antes de ser terapeuta. Mas foi assim um chacoalhar das minhas crenças, um sacudir, um balançar das minhas crenças que me desnudou muito. A começar por um Deus, né, que fez o papel, no filme ele fez o papel de Deus afrodescendente. Primeiro, que nem o Jesus no Alto da Compadecida. Lindo, né? Que Jesus mais lindo. Negro. Imagina a gringaiada imaginar um Jesus negro. Meu Deus, vão escolher para o inferno, né? A nossa cultura dos nossos pais, Deus o livro negro que não prestava para nada, né? Processos culturais tão enraizados, né, nas nossas veias culturais, né? A questão do racismo, né? Claro que era totalmente inconsciente, era gerações e gerações passando esses elementos de inferioridade, né? Então tudo isso era, nossa, muito forte, né? Então esses filmes vêm para quebrar esse processo. Então a Cabana também é um Deus negro e é uma mulher. É uma figura feminina, Deus. Muito forte. E aí, bom, eu não vou dar spoiler do filme, se você tem interesse vai assistir, mas o que eu quero trazer o elemento? Trazer o elemento de que Deus chama a atenção do envolvido ali, do personagem principal, porque o envolvido justamente alimentou esse elemento de que deveria haver uma retratação, de que quem fez o mal, e eu não vou trazer o mal do filme, porque senão eu vou estar dando spoiler para vocês, vão assistir,
Mas enfim, a pessoa que fez o mal, ela devia se retratar. Ela devia pagar por aquilo que ela fez. Aí Deus, na figura dessa mulher magnífica, ela disse assim, ok, e você vai ser o juiz? Pois é. Se você é o juiz, ele é o julgado. Então você é superior a ele? Por que você é superior a ele? Porque você não fez aquele mal naquele exato lugar daquele jeito? Mas e os erros que você cometeu porque você é humano? Te dá o direito de ser juiz? Percebe como é forte isso, gente? Conseguiu entender? Conseguiu acompanhar esse processo? Então, toda vez que eu me coloco no lugar de ter que perdoar, alguém me feriu, precisa se retratar, que venha me pedir perdão. Eu vou perdoar sim, eu vou perdoar 70 vezes 7, porque Jesus me ensinou. Mas ele que venha me pedir perdão, né? Essa atitude, que atitude é essa? Eu num pedestal e o meu subordinado lá embaixo, ajoelhado na minha frente, pedindo perdão. Ou seja, eu sou o juiz e ele é o condenado. E vamos ver se eu vou dar uma sentença de livramento ou de condenação. Então, a questão do perdoar, presta atenção se não tem essa veia, sabe? Essa veia de que, ok, eu quero perdoar, mas eu quero que ele se retrate. Então, eu sou superior e eu tenho esse poder. Eu não tenho esse poder, eu sou humana também. De repente, ali atrás, alguém errou comigo, alguém falhou comigo, alguém se equivocou segundo as minhas expectativas. Mas eu me equivoco o tempo todo, porque eu não estou no mundo para superar as expectativas de ninguém. Pela lei do livre-arbítrio, eu não estou no mundo para superar as expectativas de ninguém. Pela lei do livre-arbítrio, você não está no mundo para superar as expectativas dos seus pais. E aí eu trago esse elemento, não me faça passar vergonha, faz assim, faz assado, Deus o livre, tu escolher tal profissão, vai me fazer passar vergonha, né? Como era forte isso na cultura, não é julgamento, tá? É só para retratar como era pensado e como muitas vezes hoje ainda é pensado. Só que se eu começo a olhar com um olhar extremamente terapêutico e libertador da alma humana, eu tenho o direito de errar. Eu tenho o direito de me equivocar. E mais do que o direito, eu não estou aqui para superar a expectativa de ninguém. Eu estou aqui para descobrir quem eu sou e quem eu vim para ser. Porque é esse lugar que é o meu no mundo. O meu lugar no mundo não é o que os meus pais esperam que eu seja. O meu lugar no mundo não é o que o meu esposo espera que eu seja. Não é o que a minha esposa espera que eu seja. Aí muitos casamentos se quebram porque a esposa tem uma expectativa, o esposo tem uma expectativa. Às vezes eu tenho clientes que vêm, é só às vezes. Eu tenho clientes que vêm para terapia porque não aguentam mais o esposo e querem que ele mude. Eu sinto muito, mas eu só posso ser terapeuta de você. Ou do seu esposo se ele quiser e se ele percebe que ele tem algo para mudar. Porque por si só porque tu quer, ele não precisa mudar. E aí a pergunta fatal que eu faço que destrói esse argumento. Quando você casou com ele, ele já era assim? Aí se a pessoa diz sim, ele já era assim, e você não viu isso e mesmo assim aceitou? Expectativa errada sua? Você criou uma expectativa errada em relação a ele? Problema seu. Vai achar a expectativa correta, vai achar o máximo que você pode de quem ele é de fato. Na sua integralidade, na sua verdade, na sua autenticidade. E vai também olhar a expectativa que você tinha em relação ao casamento. Porque pode ser muita coisa fruto da tua expectativa. E aí ele não tem o dever de mudar. Porque a tua expectativa é para ser diferente. Ninguém está no mundo para superar a tua expectativa. Sinto muito em te dizer.
os teus filhos também não estão no mundo para superar a tua expectativa. E aí é que acontecem os choques de gerações, tá? E aí que acontecem problemas sérios. Deixa eu ver aqui as participações. Vai pensando aí. Aí ele contribuindo. Isa, na verdade, através das expectativas que eu crio dentro de mim é que acontecem os nossos erros. Depende. Como é que você se dá conta que você errou? Elisandra, como é que você se dá conta que você errou? Porque o outro te diz? Então você pode se dar conta que você errou porque o outro te chama atenção, por algum motivo, né? Então era a expectativa do outro. Problema dele. Ou então você se dá conta que você podia ter agido diferente lá atrás. Aquilo que eu disse antes, não é erro. Você está mudada. Você expandiu a sua consciência nesse período de tempo. Não é erro. Quando é que você se dá conta que você errou? É os argumentos que você tem. Quando você age, você tem determinados argumentos. Se ali adiante você se dá conta, eu podia ter feito diferente? Não é porque você errou lá atrás, é porque você não tinha os argumentos lá atrás que te dão um entendimento agora, que a partir de agora você pode ser diferente nesse caso. Percebe? Por isso que eu disse no começo da live, temos que entender, temos que olhar por esse olhar de que não existe erro. Não existe erro. Existem ações diferentes que levam a um resultado diferente. E conforme eu vou tendo certas ações, eu vou entendendo que eu posso, se eu ajo diferente, eu vou ter um resultado diferente. Se eu quero um resultado diferente, bom, deixa eu agir diferente então. Se eu agir daquele jeito, eu vou ter aquele resultado. Não gostei daquele resultado. Então, se eu ajo A, eu vou ter o resultado B. Eu não gostei do resultado B. Então, deixa eu agir C para ter o resultado D. Mas não significa que a ação A é errada. Eu tive, por causa da ação A que deu o resultado B, eu tive a expansão de consciência. Não é erro. É evolução. É melhorar-se. Percebe como é complexo? Tá? Ele deu para entender? Então, você precisa primeiro olhar para o seu erro. Por que você entendeu que é um erro? Porque feriu alguém? Bom, se feriu alguém, tem todos esses elementos. Primeiro, o livre-arbítrio. Você tem o direito de dizer, pensar e agir do jeito que você quer. Segundo, o outro podia ter uma expectativa e você frustrou essa expectativa. Terceiro, o outro pode ter uma ferida dentro dele que o seu falar, o seu agir startou, né? Foi só startar do gatilho dessa dor que já estava dentro. Que terapeuticamente a gente trabalha muito esse viés. Se a ferida não está dentro, eu nem me dou conta da ação do outro. E, portanto, eu nem me dou conta do suposto erro, se o outro agiu. Às vezes nem me dou conta que está comigo. Já não te aconteceu de, vocês estão ali conversando e de repente uma pessoa fala alguma coisa e depois lá a coleguinha, nossa, tu não percebeu como ela foi áspera contigo? Meu Deus, ela chegou a ser grossa. Não me dei conta. Por quê? O que cada um traz dentro. Então, para a pessoa que supostamente teria se ofendido, talvez entenda de livre-arbítrio, talvez entenda que cada um tem a sua opinião e tá tudo bem, talvez não tenha aquela ferida lá dentro. Mas a pessoa que chamou atenção à aspereza dessa primeira, provavelmente tem feridas ali, de ter sido tratada com muita aspereza, de não ter cicatrizado algumas feridas da alma lá da infância por conta da aspereza de pai e mãe, de ter alimentado essa dor na alma. E aí uma atitude de aspereza faz o quê? Starta o gatilho dessa dor. Entende, Elisandra? Então, tudo isso na terapia é olhado. E aí a gente consegue sair desse lugar de juiz, de, sei lá, se a dor é com os nossos pais, deles ter que se retratar com a gente. Se a dor é, sei lá, um antigo namorado, alguma situação assim profunda de dor.
né? Um aborto, enfim, uma escolha que foi feita e que hoje é interpretada e alimentada na alma como um erro. E isso traz culpa. Isso traz muita culpa. Se eu interpreto uma atitude minha, como um erro e eu não consigo olhar para trás e reverter essa situação, eu morro em culpa. E aí sair dessa culpa, sair do entendimento que foi um erro, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Não é passar a mão na cabeça. Tá, gente? Não é passar a mão na cabeça. Se feriu, feriu. Vamos olhar para essa ferida. Agora, que ferida que é essa? Quando percebo o erro que fiz, daí acontece o ato de perdoar, seja para mim mesma ou para o outro. Ok, se eu percebo que eu fiz um erro e eu tenho entendimento de que naquele momento que eu agi com as ferramentas que eu tinha acreditando que era a melhor forma a se fazer, se eu tenho esse olhar, eu não vou nem me dar conta que é um erro. Eu vou dizer, realmente, lá atrás me equivoquei, né? Mas eu tinha aqueles elementos lá, eu tinha aqueles argumentos lá. Né? Eu agi conforme eu acreditava, só que agora eu percebo que lá eu podia ter agido melhor. Mas por que eu percebo que eu podia ter agido melhor? Porque a minha cabeça não é mais a mesma. Porque eu tive já um aprendizado gigante e hoje eu agiria diferente. Ah, meu filho tem um ranço, um rancor comigo. É porque eu fiz errado? Olha, todo momento que eu ajo com meu filho, eu acredito que é a melhor forma a se agir. Agora, se para ele doeu, não necessariamente é um erro meu. Mas pode ser uma ferida latente dentro dele. Sabe? De novo a expectativa. A Rose contribuindo, tem uma frase assim: quem me frustrou foram minhas próprias expectativas. Perfeito, Rose. Esse negócio da expectativa nos mata muito, nos atropela, assim, nos passa a perna bonito, porque olha só ao nosso redor, gente, avaliem comigo, se muitas vezes as nossas tristezas não são frutos da nossa expectativa, né? Ah, eu sonho com estar trabalhando num determinado lugar, eu sonho com isso, um chefe assim, 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 e de repente no meu trabalho eu não tenho nada disso, daí eu vivo infeliz. Ah, eu tenho a expectativa de um relacionamento assim, assim, de um casamento assim, assim, eu quero ser mãe e eu sonho, eu tenho a expectativa de ser mãe, é isso, e de repente na vida real nada disso acontece. Então, assim, muitos das nossas dores emocionais são por conta da nossa expectativa. Então, esse olhar terapêutico de se render para a vida do jeito que ela é, de se render para a vida do jeito que ela se constituiu, porque tem coisas que eu escolho, tem coisas que ela vem a mim de graça, né? Aí vai diminuindo, se não desaparecendo o nosso julgamento, porque a nossa expectativa, ela tá concomitante, ela tá aliada, ela se aliou ao julgamento. Então, eu tenho uma expectativa, quando isso não acontece, eu julgo, isso é ruim, isso é negativo, isso é horrível, eu tô vivendo uma situação horrível na minha vida. Mas por que eu tô vivendo uma situação horrível? Ah, porque eu tinha tal expectativa. Eu sonhava com tal coisa para minha vida, e agora nada disso está acontecendo. Então, por que eu estou infeliz? Porque eu tinha uma outra expectativa. Então, a expectativa vem muito ao encontro também. O outro errou comigo. Mas como assim o outro errou contigo? Por que o outro errou contigo? Porque ele não fez o que tu esperava? Sabe? É muito complexo tudo isso, gente. Então não dá para sair por aí dizendo porque tem que perdoar, tem que perdoar. Agora, deixa eu trazer o elemento da força do perdão, tá? A Rose contribuindo aqui. Me frustro quando crio expectativas. Ninguém é obrigado a correspondê-las. Exatamente, Rose. Esse é um virar de chave que, se a gente consegue instituir isso na nossa alma, 90% dos nossos pesos já vão por terra. Porque a maioria das nossas dores é isso, são expectativas frustradas. Só que quando a expectativa é relacionada a nós, às nossas escolhas, ao nosso querer,
A nossa força de vontade é uma coisa. Ok, bom, eu tenho a expectativa de fazer mestrado, então eu vou fazer de tudo, eu vou estudar inglês, eu vou me puxar, eu vou começar. Tá, então depende de mim. Ok, deixa eu colocar uma meta na minha vida para eu conseguir chegar a esse ponto que eu quero, a esse nível que eu quero. Depende de mim. Agora, a dor maior é quando eu coloco uma expectativa que depende dos outros. Eu tenho uma expectativa em relação aos meus filhos. Os meus filhos têm que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Deus o livre eles serem diferentes. Deus o livre eles, sei lá, eu quero que eles estudem, que eles façam o ensino médio, que eles vão para a faculdade. Deus o livre eles não irem para a faculdade. Deus o livre um filho responder para mim. Sabe essas coisas? Tá, mas mãe, olha só. Ele te respondeu de fato ou ele está querendo manifestar a sua verdade? O que é responder para você? É ele não falar o que você quer ouvir? É ele não abaixar a cabeça e dizer sim, senhora? Ou é ele não ter o direito de falar a sua verdade? Isso não é responder. E aí, muitas vezes, a verdade do filho não é a mesma que a verdade da mãe. Por quê? Porque são duas almas diferentes. Porque são dois modelos mentais totalmente diferentes. Porque são dois propósitos de alma diferentes. Então, muitos processos instaurados de dor e de rejeição na família é por conta disso. Meu pai não me ama e não me aceita do jeito que eu sou. Minha mãe não me ama e não me aceita do jeito que eu sou. Por que o filho chega a essa interpretação? Porque toda vez que eu tento falar, minha mãe me manda calar a boca. Toda vez que eu tento dizer o que eu penso, minha mãe diz, Deus o livre tu responder para mim. E é interpretado como respondão. Eu tenho às vezes umas mães na escola que chegam, porque o meu filho é muito desobediente. Não, eles não dizem desobediente, como é que eles dizem? Teimoso. Teimoso. Eu tenho algumas mães que dizem, não, porque meu filho é muito teimoso. E eu já pergunto, pai, o que é ser teimoso para você? É não fazer o que você acredita que tem que ser feito? Percebe? Algumas pessoas também me dizem em relação aos seus pais, por exemplo, pessoas que cuidam dos pais, ou então, que têm ranços em relação aos pais mais idosos. Daí eles me dizem com muita frequência, porque minha mãe é teimosa. Tá, mas o que é ser teimosa para você? Pensa que você ficou 5, 8, 10, 15 anos da tua vida dependendo dela e ela te dando comida, te trocando a fralda. Aí servia. Do jeito dela que ela pensava. Depois você se tornou adulta, agora você quer que ela haja do jeito que você acredita que é o verdadeiro? Tá, mas e quando você era bebê, estava certo do jeito que ela agia? Porque senão você teria morrido, né? Então, agora, para ela não ser teimosa, ela tem que agir do jeito que você tá falando que é a verdade. Mas e a verdade dela? Que deu certo até agora? Que ela não te deixou morrer de fome, tu tá aqui? Tá vivo, tá adulto? A verdade dela não serve mais, então. E aí a gente trabalha esse elemento, que é uma lei sistêmica, que é a lei da ordem. Ou seja, quem veio antes de mim tem a precedência. Não porque é maior, não porque é melhor, simplesmente porque veio antes. Tem um entendimento da vida diferente. E não tem que por nada superar minha expectativa, ou então fazer o jeito que eu acredito que é. Cada um é do seu jeitinho. Cada um veio para ser do seu jeitinho. E esse olhar espiritual também da vinda de cada um, hoje nós temos muito processos assim, homossexuais, lésbicas, hiperativos, déficit de atenção, autistas. O que nós temos de autistas nas escolas? Tem a penca. Por quê, gente? Essas alminhas maravilhosas, essas crianças índigo, essas crianças cristais, que vêm com uma expansão de consciência gigante. Por que eles vêm com esses processos? Justamente para nos ajudar a sair
desses emaranhados, desses amarramentos culturais que nós carregamos dentro da nossa alma. E você pode ver de uma forma mais ampla, geralmente, né? O que eu venho acompanhando, né, situações de que às vezes quando o filho, né, ele se revela homossexual, por exemplo, muito provavelmente ou mãe, ou pai, ou os dois, ou avós, extremamente, como é que a gente chama? Esqueci a palavra. Não é racista, machista. Pais extremamente machistas. Se não escancarado pela fala, mas nas atitudes, nas ações. Sabe, esses processos de família de que o macho, né, o homem, tem direito a tudo. Desde criança ganha carro e vai ajudar o pai a dirigir. A mulher ganha boneca e vai ajudar a mãe a secar as panelas. O que causa isso culturalmente? Do que o homem, o macho, é superior e a fêmea é inferior. Claro que processos culturais, óbvio, onde a mulher era considerada um objeto do marido. O cavalo e a mulher era a mesma coisa, né? No tempo da escravidão, isso era um conceito unânime, acolhido por todos, e depois da escravidão vem resquícios muito fortes na nossa cultura. Eu tenho uma tia que a minha mãe conta que não faz muito tempo que ela foi fazer a carteira de identidade. Ou seja, a mulher não tinha, né, 80 anos. 50 anos, 80 anos. Ou seja, a mulher não tinha uma identidade própria, ela era do marido. Ela era uma sombra do marido. E não precisa ir muito longe. Eu lembro quando eu estava no convento, quando minha mãe e meu pai iam me visitar, eu pedia para minha mãe dinheiro e ela olhava para o meu pai, dá um dinheiro para essa guria, porque minha mãe não tinha dinheiro no bolso, porque era o homem que administrava. Então era o homem que fazia o dinheiro, que administrava, que dirigia o carro, né? Então o que tá dizendo ali nesse processo cultural? A mulher sempre foi submissa. E claro que nós temos resquícios disso agora. Então, às vezes um homossexual na família, ele vem com a missão de cortar esses padrões de exclusão. E na constelação sistêmica isso é muito forte. Toda vez que no sistema familiar alguém é excluído por algum motivo, alguém que vem depois herda esse processo de voltar à paz, de incluir de alguma forma dentro do sistema. Por quê? Pela lei da ação de reação, pela lei do equilíbrio. Se em algum momento da minha existência eu puxo a toalha aqui, e em algum outro momento da minha existência, alguma coisa vai acontecer para a toalha ser puxada desse lado, para haver o equilíbrio. Então, se em algum momento da minha existência eu vivi um processo extremamente machista, de repente, em algum momento da minha existência, do meu processo evolutivo, talvez eu vou ter um filho, uma filha que vem homossexual. Ou seja, aquela ideia de que o macho, o homem, vai lá, varão, né? Varão, que, né? Ainda nós temos isso extremamente enraizado em nós, né? Que o menino com 15 anos, se é virgem, é gay. A menina com 15 anos, se já não é mais virgem, é puta. Desculpa a expressão, mas, né? Não dá para tapar o sol com a peneira. Não temos isso instaurado ainda na nossa cultura? Então, a menina tem que casar virgem. O homem se casar virgem é um problema. Por quê? Por causa disso. Não intrinsecamente o homem é superior e a mulher é inferior? Então, vocês percebem? Cada serzinho que vem e cada cultura que vem, cada geração que vem, ela vem com um elemento maior e mais profundo de libertação. Por quê? Porque a humanidade está aqui para se tornar humana,
para evoluir. E esse processo evolutivo acontece na minha vida nesse momento, desde 1975 até, sei lá, vamos supor que eu vou partir lá em 2052, nós estamos em 2023, 20, 30, 40, 50, daqui a 30 anos, tá bom. Isso aí, eu tenho 47, agora 57, 60, 80, tá bom, 80, com 87 anos, então, de 1975 até 52, né? Hipoteticamente eu vou partir, eu estou no processo evolutivo. Mas a humanidade toda em si, a humanidade, os 2 milhões de anos que existe humanidade aqui no planeta Terra, também está num processo evolutivo junto com o planeta Terra. Então você percebe como que cada geração vem com elementos diferenciados. Claro que a nossa geração com a mente extremamente não expandida vai criticar. Eu fiquei muito feliz quando eu li que Sócrates dizia assim: o que será de nós nas mãos dessa geração? Sócrates. Eu disse, bom, se ele, que já tinha mente expandida para a sociedade dele, né, para a época dele, pensava assim, então é bem comum esse atrito entre uma geração e outra. Mas não significa que a geração que vem é uma bosta. Não significa. O meu entendimento, talvez. Agora, para fechar nossa live, então, a força do perdão. Isa, então não deve existir o perdão? Claro que deve existir o perdão. Agora, com um olhar diferente. Se alguém me feriu, presta atenção agora. Agora é o pulo do gato, tá? Extremamente terapêutico e divino também. Se alguém me feriu, esse alguém pode saber que me feriu e pode não saber que me feriu. A atitude dele causou uma ferida dentro de mim. Por exemplo, os ranços que eu tenho da minha mãe, ela devia ter feito assim, que saco, aquele dia que ela me bateu, não sei o quê. Esses ranços, para ela, na cabeça dela, ela não me feriu. Ela agiu da melhor forma que ela podia para me educar, ok? Então o ranço tá aqui. Se eu alimento dentro de mim que ela teria que se retratar, eu estou alimentando eu juíza, julgadora, e ela um ser que deveria ser julgado, ou seja, inferior a mim. Eu estou indo contra a lei da ordem, eu estou indo contra a lei do livre-arbítrio. Tá? Então eu estou indo contra as duas leis. Além de estar alimentando um ranço aqui dentro de mim que é extremamente venenoso. Então, por que o perdão é uma força? Por que de fato o perdão é força? Porque o outro se retrata? Não. Porque geralmente ele nem sabe que me feriu. Porque eu não carrego uma dor que não é minha. De igual forma, gente, se eu alimento dentro de mim que o outro me feriu, bom, foi o outro que me feriu. E pela lei do equilíbrio, de novo uma lei sistêmica, uma lei universal, pela lei do equilíbrio, se ele me feriu, ele vai estar colhendo os frutos da sua semeadura. Então por que eu vou carregar essa dor dentro de mim se foi ele que me feriu? Um primeiro elemento. E um segundo elemento. Tá? Então, primeiro elemento, se foi ele que me feriu, para que eu vou carregar esse peso? Então percebe? Tira esse peso dos teus ombros. Você vai estar se colocando no seu lugar de força. Porque toda vez que você carrega peso nos ombros, e principalmente pesos que não são teus, você perde força, você não tem força para ir adiante. Você vai muito mais devagar. Olha uma corrida. Faz uma corrida com um bom tênis, com uma boa roupa e com um bom preparo. Agora faz uma corrida com uma mochila com tijolos dentro. Quem que vai ganhar? Quem está livre. Quem está preparado. Quem está com bom tênis, quem não tem a mochila nas costas. Então, usando essa analogia, o que é o peso nas costas? É aquilo que a gente vai armazenando na nossa alma como que o outro nos fez, e a gente vai alimentando esses tijolos. Então, de um bolinho de chuva, que pode ser de repente a primeira dor, um bolinho de chuva que desce um pouco torto, a gente vai na nossa mente alimentando e ele se torna um baita de um tijolo. Mas somos nós que alimentamos isso dentro de nós. Quantas e quantas vezes a pessoa que nos feriu não tem noção do que ela fez?
Ela não tem consciência que ela feriu. Por quê? Porque ela só falou a verdade dela. Ela só expôs o pensar dela, o jeito de ver dela. Que está dentro da lei do livre-arbítrio. Então, a princípio, ela não infringiu nenhuma lei. Quem se sentiu ferido? Quem está ferido. E o segundo elemento que eu quero trazer, ok, você está ferido, tudo certo, sem parar de olhar para lá, olha para si. Ok, eu tô ferida, tudo certo, a pessoa fez assim, eu não gostei, tá. Olhe para essa ferida. Cicatrize essa ferida dentro de você. Trabalho terapêutico. Os anjos de plantão. Eu vi aqui que tinha um anjo de plantão. Cadê? A Rose é terapeuta. Tinha outro anjo de plantão aqui. Cadê? Deixa eu ver. Meu Deus, eu sei que tinha outro anjo. Coleguinha. Aqui, ó. A Cecília. A Cecília, querida. Outro anjo de plantão. Olha aqui. Os anjos de plantão que estão sempre caminhando do nosso lado. Por que eles existem, esses anjos de plantão? Semana passada um cliente me dizia, Isa, eu entendo que tem coisas que a gente não consegue enxergar, que é o outro que tem que enxergar e nos fazer entender. Isso aí. O que o anjo de plantão faz? O que o terapeuta faz? Ele coloca a gente num lugar de força. Ele tira a gente desse lugar de dor, que a gente só vai se ferindo ainda mais, e ele nos coloca no lugar de força para a vida, que é isso que a gente veio ser. Lotus também, Rosi? Ah, é Lotus Terapia Universal. Eu não sei quem que é essa Lotus. Isso aí, então, tem 3 aqui, ó. Tem 3 anjos de plantão, 4 comigo. Olha aqui, ó. Gratidão, lindezas. Olha ali. Estamos sempre atentos a quem está ao nosso redor para a gente cumprir a nossa missão. E nós temos isso como missão de alma, que é aliviar o teu peso. Aliviar o peso daquela alma que até agora, sem intenção, e tá tudo bem. De novo, olha o erro ali. Não é querendo errar, é querendo acertar com os elementos, com os argumentos que tem ali no seu modelo mental, e tá tudo bem. Só que o terapeuta de plantão, o anjo de plantão, que é o terapeuta, ele faz você sair desse lugar de dor, com as ferramentas que ele tem. E ele faz você ir para o seu lugar de força, que agora você tem condições, você é adulto, você é adulta, é você que escolhe quem você quer ser. Só que Isa, eu não estou conseguindo, eu quero escolher ser próspera, ser feliz, ser leve, estar em paz, mas eu não estou conseguindo. Por quê? Porque é o anjo de plantão que precisa te ajudar. Precisa olhar de uma outra pessoa. Porque está muito oculto, está muito inconsciente essas dores. A inconsciência existe em nós para nos proteger, para a gente sofrer menos. Então tudo starta, muitas vezes cai lá no poço inconsciente e é o outro, fora de nós, que precisa estar nos ajudando a sair desse lugar de dor, a nos tirar desse poço, desse emaranhado de dor e a nos colocar num outro lugar, que é o lugar de força. Ou seja, Isa, como é que eu consigo perdoar uma mágoa profunda? Tendo todos esses entendimentos, que é o que a gente faz na terapia, que é um processo de expansão de consciência, que eu já faço aqui nas lives há mais de ano. Tá bom, gente linda? Espero ter honrado o teu tempo. Se você gostou, se faz sentido para você, manda essa live para outras pessoas. Daqui a pouco você salva a vida de outras pessoas, elas começam a entrar num movimento de libertação. E se precisar da ajuda da Isa, me contata. Se você sente que a Isa pode te ajudar, se você sente que é o seu momento de sair da dor, porque também tem isso, né? Muitas vezes a gente tá gostosinho ali como vítima, né? Como coitadinha, e aí os outros têm que se render a nós. E a gente tá num lugar bem gostosinho, né? Eu gosto de dizer, tá sentada na fralda suja, mas ela é quente. Então, sair da zona de conforto também dói. E aí, muitas vezes, a gente fica ali nesse lugar de dor, continua ali nesse lugar de dor, se fazendo de coitadinho, se fazendo de vítima. Então,
Geralmente a pessoa que me procura é porque já não quer mais esse lugar de vítima, já não aguenta mais esse sofrimento e já entendeu que só pode agir por si, que só pode se libertar por si, que não adianta ficar esperando a retratação de alguém que acredita que o feriu, porque essa retratação não vai vir, muitas vezes nem sabe, a pessoa nem sabe que feriu você. E aí a gente fica alimentando esses troços e a alma é extremamente pesada, né? Uma turbulência dentro da gente, um emaranhado doido, a gente adoece fisicamente, a mente já está doente faz tempo, até que chega a doença no campo físico e terapeuticamente a gente entende que a doença no campo físico é quando esse emaranhado está tão profundo que emocional, espiritual, energético e mental, esses campos 4 sutis não conseguiram dar conta, então starta no campo físico. Só que o que a ciência faz hoje, o que nós fazemos hoje, a gente só olha para o físico. Ai, tô doente, acho que foi aquela comida que eu comi. Ai, tô doente, acho que foi aquele remédio. Ai, tô doente, mas a minha mãe já teve isso, então eu herdei dela. 5% é herança hereditária, a ciência nos fala. 5%. Mas às vezes a gente fica ali. Ai, minha mãe também teve câncer, então eu também tenho câncer. É, com certeza. Ai, toda a minha família teve problema cardíaco. Eu acho que eu vou morrer de cardíaco. E a gente vai se acomodando nesse processo de vítima e a gente vai levando assim. Que amada Sonaira, olha a participação da Sonaira. Leveza é o que estou sentindo. Gratidão, Isa. Que delícia, que bom ouvir isso, amada. Rose, muito bom. Gratidão, Rose. Gratidão, gente. A Elisandra também, gratidão. Joia, gente, obrigada pelo apoio, obrigado pelo tema. Ale tá aqui com a gente também. Refate, que bom. Claudinei, olha ali, ó, pessoas que entraram conosco. Que delícia, gente. Espero que tenha feito sentido para você. É bastante complexo, se você puder ouvir de novo essa live, tá? Porque daí vai fazendo sentido dentro de você. A nossa mente é chamada mente reptiliana, ou seja, ela se molda conforme o que é repetido. Por que ela é assim agora? Porque na nossa infância foi muito repetido esse jeito de ser, essas crenças, esse jeito de falar. Então a nossa mente, o nosso modelo mental foi moldado por conta desses processos repetidos. O que a gente precisa agora para ter esse novo entendimento, esse novo olhar? Repetir. Então, se dê esse presente, se você se conectou de fato com essa verdade, se dê esse presente, escuta de novo essa live, tá? Escuta várias vezes ela enquanto tá ali fazendo o almoço, janta, varrendo a casa, dobrando roupa. Coloca o fone de ouvido e vai ouvindo essa live e essas verdades vão incorporando o seu inconsciente. Essas verdades vão fazendo sentido para sua mente, para o seu modelo mental. E quando você percebe gradativamente, você está se percebendo menos julgador, menos julgadora, menos crítico. Você está se percebendo aberto ao erro do outro, né? Porque daí quando eu me abro ao erro do outro é porque eu passei a entender que ele tem o direito de errar que nem eu, porque somos humanos. E que muitas vezes o erro do outro não é erro, porque ele tentou acertar, tá dentro da verdade dele, só que feriu a minha expectativa. Então não é erro, eu preciso olhar para a minha expectativa. E tudo isso é extremamente libertador, extremamente leve. Um beijo no teu coração e eu te desejo uma semana leve, uma semana em paz, um feriado de 7 de setembro, olhando para aquilo que você tem de mais precioso. Porque o Brasil não é essa podridão que a gente enxerga nos meios de comunicação. O Brasil não é essa nhaca que a gente vê ali. O Brasil é um país extremamente rico, de pessoas ricas, de almas gigantes. O Brasil, energeticamente, é um país de intenso potencial. Só que isso não é vinculado nos meios de comunicação. Porque enquanto você acredita que o país é uma merda, com o perdão da palavra, você vibra de forma baixa, não evolui a consciência e aí com muita facilidade é massa de manobra, tá? Mas não acredita nisso. Olhe para você. Olhe quão gigante você é. Olhe quão grande, evoluída e expandida você é. O fato de você estar aqui é porque você tem sede e busca autoconhecimento.
Então não permita que os outros digam quem você é. Procure você. É o primeiro passo. Procure você quem de fato você é. Não diga que os outros rotulem você. Não deixe que os outros rotulem você. Os outros não têm a noção do que está dentro das tuas calças. Os outros vão te julgar pelo que eles têm de modelo mental. Pelas conexões neurais que eles fazem de semelhança dos modelos mentais que eles têm dentro deles. Os outros nunca estão falando de você. Porque não tem como conhecer você. Se nem você mesma tem dificuldade de se conhecer, se eu mesma tenho dificuldade de me conhecer, porque 90% de mim é inconsciente, que poder que o outro tem de dizer quem eu sou? 0, alguma coisa. É significante isso? Não, claro que não. Então, acredite mais na tua verdade, naquilo que tu te vê, naquilo que tu te sente, naquilo que tu te percebe, muito mais do que aquilo que os outros dizem que você é. Porque quando o outro fala, ele está falando dele. Ele não está falando de você. Um beijo no teu coração. Muita libertação. Fique conosco toda segunda-feira às 20h20. Passe essa live para quem você acredita que vai fazer bem. E traz mais gente para esse caminho de expansão de consciência. Que é assim que a gente vai mudar a nossa vida, assim que a gente vai mudar o Brasil e assim que a gente vai mudar o nosso processo evolutivo para se tornar leve. Um beijo no teu coração, muita paz e uma ótima semana. Tchau!